uma relação especial, né? Essa é uma boa pergunta, assim. Então, o que torna uma relação especial? Se a gente for olhar com cuidado, né, o modo como a gente costuma se relacionar, ele vem a partir de uma compreensão muito superficial sobre nós mesmos e sobre o que é que a gente está, o que é que a gente tem de expectativa sobre o outro, né? Então, nesse sentido, é como se a gente quisesse o tempo todo ver sempre uma ver sempre o que é que vai dar certo, né? Então a gente foca sempre nos bons sonhos e nas viagens e nos momentos de lazer, enfim. Mas se a gente olhar também com um pouco mais de honestidade, a gente vai ver que no meio dessas relações, né? Aqui eu não estou nem falando de relação amorosa, tá? Eu estou generalizando. A gente vai ver que existem coisas que são essenciais para essa relação funcionar e existem coisas que são acidentais. Então, é até bonito, né, que a gente, novamente enfatizando isso, a gente queira sempre ver o que é que vai dar o que é que vai andar bem ali. Mas na hora que o pneu fura, tu sabe trocar o pneu, é mais ou menos isso, né? Ou tu vai ficar se debatendo. Porque se a gente olhar com cuidado, é como se fosse como se a gente começasse a se atritar por coisas banais, né? Então, o que é que acontece? Se a gente precisa assumir, né? Nós temos defeitos que às vezes são insuportáveis para outra pessoa. A gente também tem dificuldade de lidar conosco, né? Por exemplo, pode ser que para você uma simples camisa, não, uma simples imagem numa camisa, né, não te ofenda. A outra pessoa do teu lado vai dizer, olha, talvez isso aí me lembra uma outra coisa, né? Feito, sei lá, vamos supor que você gosta de futebol e a outra pessoa que está do seu lado ela diz, olha, essa coisa de futebol não rola, né? E coisas mais graves, né? Coisas mais graves, coisas mais insuportáveis, que às vezes é uma falha nossa esperar que as outras pessoas adivinhem isso, né? A gente tem a tendência a se colocar numa posição mais de vítima, como se o mundo devesse alguma coisa para a gente, né? E às vezes também uma coisa que acontece é que a gente quer que o mundo seja complacente com a gente, como que acontece com uma criança, né? A criança chora e aparece alguém para ajudar ela. Então, eu estou falando dessa parte porque, em geral, essa parte das relações a gente não quer olhar. A gente quer olhar, assim, as viagens, os jantares à luz de vela. E se a gente for olhar, bom, o que que falta, o que que está faltando falar mais sobre as relações, né? Então, eu já estou me colocando nessa posição, assim, olha, eu acho que não está faltando nada, mas aqui a gente vai tentar conversar mais sobre isso, né? Então, por exemplo, será que a gente já parou para observar que a gente faz contratos invisíveis com as pessoas? Esses contratos, eles são o que eu chamo de um acordo invisível, tá? Esse acordo invisível é assim, o que é que eu chamo de uma relação, em geral? Como que a gente se vê numa relação? A gente se vê da seguinte forma, é assim, ó, uma relação é a outra pessoa vai me dar um agrado a partir de coisas que eu gosto e a partir de coisas que eu não gosto. Então a gente tem a tendência a colocar as relações como se fosse uma espécie de transação bancária, né? O que é que eu ganho, o que é que eu perco, o que é que eu vou ganhar com isso, né? Eu tenho um saldo positivo e tenho o saldo devedor, né? Então, isso é o acordo invisível, né? Aí esse acordo invisível a gente vai falar mais, porque, por exemplo, durante um tempo, às vezes a gente olha para a relação, seja qual for, a gente sente um certo orgulho, né? Nossa, né? Essa é a relação, né? Depois, eh,
grande parte das relações vão seguir por competição, né? Um está competindo com o outro para ver quem é o melhor na relação. É comovente, mas é assim que funciona. Depois tem o desejo de apego, né? O desejo de apego é assim, tu sai com alguém assim do lado num shopping e experimenta ver o que acontece contigo quando alguém rouba a atenção, né, desse ser aqui que está do teu lado, assim. Opa, esse ser é meu. Cadê o meu alguma coisa, né? Então, às vezes também desinteresse, né? Cansaço também, carência, medo, rancor, ressentimento e assim por diante, tá? Então, veja, eu não estou nem falando de alguém aqui, estou falando de situações, experiências onde a pessoa pode entrar ali dentro. Então, no início da conversa, a gente já começou falando sobre isso. Olha, é crucial que a gente veja os sonhos, né? Para onde que aquilo está indo, o que de positivo vai ser construído ali. Mas a forma também como a gente lida com as frustrações é bem infantil, sabe? Então, o que acontece? A gente vai chamar esse contrato invisível, né? Esse contrato invisível, a gente vai chamar isso de o modo como operamos dentro das bolhas. Tá? Então, a gente tem a realidade ao redor e tem a realidade dentro das bolhas. Né? A realidade dentro da bolha é um caso particular, que a gente brilha o olho ali, aí tem um acordo invisível e tu vai seguir. Né? Em geral, a pessoa só se dá conta que está dentro da bolha quando o acordo invisível ele começa a ser quebrado. Mas nem ela sabe o que foi que ela assinou e nem a outra pessoa sabe o que é que tem no contrato. Né? Então, o que acontece? Dentro desse contrato invisível, que é a bolha, a gente olha um para o outro, né? E é simples, nós somos o ator principal e o outro é coadjuvante da nossa bolha. Então, a gente tem uma visão operativa e o outro precisa se encaixar nessa visão operativa. Né? Então, o que é comovente é justamente isso, porque toda angústia e ansiedade que brota na relação, né, numa relação que a pessoa nunca parou para olhar para aquilo, nunca parou para olhar para o acordo invisível que ela está fazendo, né, com ela e com o outro, por exemplo. Né? É que no final, justamente aquele ser que a gente tava dizendo que era uma boa pessoa de estar do lado e papapá, papapá, é justamente ele que a gente vai achar que é ele que está provocando, né, as nossas insatisfações, tá? Então a gente tem a tendência, dentro desse acordo invisível, dentro das bolhas, a olhar para as pessoas dentro de uma certa funcionalidade, né? Ou seja, ou você é útil ou você é inútil, para mim. Então, por exemplo, é mais ou menos assim, para que serve uma mãe? Para que serve um pai? Para que serve um marido? Para que serve uma esposa? Para que serve um namorado? Para que serve uma namorada? E assim por diante. Né? Então, por exemplo, para que serve um pai e uma mãe? É assim, não é quem é a outra pessoa que está ali na minha frente. Não é assim. É para que serve. Então, por exemplo, para que serve um pai e uma mãe? Né? É para dar comida, roupa limpa, conforto, contas pagas, né? Mesada, né? Para ir buscar de carro e voltar, assim, é para que serve. Não é o que se passa com o outro, é para que serve. Então, a gente tem muita fé nesse tipo de relação. A gente deposita muita fé nesse tipo de relação, a relação utilitária, né? A relação dentro da bolha. E a gente acha que quanto mais a gente induzir o outro a fazer aquilo que vai nos deixar em cima, né, para o alto, mais isso vai fazer com que a gente se sinta feliz. Então a gente começa a gerar uma começa a gerar essa relação que a gente acabou de comentar, né? Então tem alguém que é um protagonista e o outro é um coadjuvante, né? E é muito simples, pô, eu sou o protagonista da história e você precisa fazer aquilo que eu tô, né, aquilo que a gente assinou do contrato invisível. A gente vai falar um pouco mais dessa questão do contrato invisível em relação às emoções, tá? Então, é simples. Então, para que serve
aí você coloca a função ali da pessoa e ponto. Né? Eu devia até ter prazo de 90 dias, né? Passou o prazo de 90 dias, devolve para a mãe. E é a mãe que lute, né? Então, o que acontece? Se a pessoa serve para mim, ótimo, a gente vai seguir aqui e vou mandando, enquanto servir. Se não servir, então o que acontece? Você serve para mim, aí se a pessoa servir, ótimo. Né? Se não servir, o que vai funcionar é assim, eu vou pegar um código de rastreamento dos correios, aí eu vou na Jadlog e vou te despachar, pô. É simples, né? É o famoso a fila anda, né? E melhor mesmo seria a pessoa colocar o outro ser no Mercado Livre. O que poderia até colocar recomendação, sabe? Coloca as estrelas, coloca a função, assim, olha, pratica meditação, já fez karatê, faz jiu-jitsu, né? Sabe cozinhar, aí, ótimo, né? É compassivo total isso, né? Não, pessoal, não é por aí. Bom, passar essa parte mais da brincadeira, a real é qual é a origem das dificuldades das relações? Então, não estamos fazendo vista grossa, né? Mas a pergunta é, qual a origem das dificuldades nas relações? Então, na visão do Dharma, na visão do Buda, né? O que o Buda nos trouxe é que não são as relações que produzem sofrimento, mas o modo como a gente se fixa a esse contrato invisível e a gente tensiona a bolha. Então, a gente agora vai começar a introduzir isso, tá? Fixação e tensionamento na bolha. Então, a gente tem um modo superficial de lidar com as relações. É o famoso como lidar com o ciúme fazendo tal coisa, né? 7 dicas para organizar seu relacionamento, né? Traga a pessoa em 3 dias. Essa parte seria uma questão mais superficial, né? Só que se a gente for olhar com cuidado, vamos lá. A pergunta foi, qual é mesmo a origem das dificuldades nas relações? É óbvio, a resposta é a mãe. Não é, pessoal. Porque vamos lá, aí a gente vai dizer que o problema é o nosso pai e a nossa mãe. Aí agora a gente vai parar um pouco e vai ouvir o nosso pai e a nossa mãe. Aí eles vão dizer que o problema era o pai e a mãe deles. Então a gente vai subir a árvore inteira, né? E em vez da gente honrar o pai e a mãe, né? Que, enfim, a gente só está aqui por causa deles, assim, por bem ou por mal, ele vai chegar lá em Adão e Eva. Né? Então a culpa toda é do Adão e da Eva, que não estão aqui para poder se defender. Logo, é muito importante a gente entender que ninguém se faz sozinho. Né? A gente está em relação a todo momento. Quem ainda duvidar disso, assista o filme Na Natureza Selvagem, né? Into the Wild. Então tá lá, eu vou tentar me fazer sozinho. Uhum. Assiste lá para ver o que acontece, tá? Então a questão é a gente poder ver a vida a partir de um outro olhar. Provavelmente a gente já deve ter parado agora e para agora e observa, olha para trás. Né? Provavelmente se você está vendo esse vídeo, você já teve relações, sejam elas quais forem, né? Você já saiu da frente de um computador, já deixou de achar que o mundo gira em torno do quarto, um computador, uma geladeira, banheiro, e já foi para o mundo e já se relacionou com outras pessoas. Né? Então, observa a relação de casal, relação de amigos, relação de inimigos, enfim. Né? Ou seja, observa que é possível operar a vida além do campo das ideias e das suposições sobre como a vida deveria ser. Né? Então, da mesma forma que a gente poderia dizer assim, olha, então tudo que a gente está vivendo aqui é a herança do Adão e da Eva, né? Isso é uma brincadeira, né? Para deixar bem claro em tempos atuais, assim. A gente também tem uma outra herança, que a gente vai dizer que é a herança do Dharma. Né? Então, em geral, a gente foca em herança como se fosse algo de partilha de bens, né?
Mas o que a gente está chamando de herança aqui diz respeito à visão de mundo, né? Valores, forma de olhar para a vida, comportamentos elevados, e assim por diante. Tá? Então, a gente poderia dizer que a herança deixada pelo Buda, né, há 2.600 anos, e seria bom observar o que é que faz isso funcionar há 2.600 anos, seria uma espécie de mapa. A gente pode até apelar aqui e dizer que seria uma espécie de mapa mental. Tá? E esse mapa mental seria os ensinamentos da roda da vida. Tá? Então vale muito a pena a gente dedicar um tempo para observar essa questão dos ensinamentos da roda da vida, né? Origem interdependente, né? Origem dependente, né? Originação dependente, tá? Que nada mais é do que como as dificuldades surgem e elas cessam na visão do Dharma, tá? Então, já que a gente vai fazer uma pausa das relações e vai entrar num campo muito importante que é a apreciação da meditação, a apreciação do silêncio, né? Porque o que acontece? Com a meditação, tu começa a se dar conta que tu tem um mundo interno. Geralmente a gente está muito tenso. A gente acha que o mundo se resume em aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser ouvido, aquilo que pode ser cheirado, aquilo que pode ser degustado e assim por diante. Não é. O mundo é maior do que isso. Tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando de relações, seja elas quais forem, a gente precisa olhar que não adianta ler, pô. Ler não transforma, né? O que a gente está buscando é uma transformação que vem de dentro, né? Então, com a meditação, né? Com a meditação, a gente vai ter o que a gente chama de um exame de consciência em profundidade. É muito comovente, pessoal. Muito comovente, por exemplo, grande parte das relações acaba porque por competição ou por orgulho ou por carência e a gente ainda está realmente achando que é o outro, né? A gente está ainda achando que o mundo funciona como uma bela e a fera, assim. Pelo amor de Deus, né? Então, esse exame de consciência em profundidade, né? Tu imagina como se tu estivesse sentando na praia. Né? Em geral, a gente está só pegando aquela rebaba, a quebra da onda na areia e falando das relações nesse lugar. A gente quer entrar em profundidade. Né? Então, a gente começa a entender que com a meditação, com essa questão do mundo interno e esse exame de consciência em profundidade, a gente tem a vida expansiva, que é aquela que está sempre olhando para fora. Por que vida expansiva? Porque eu estou sempre pegando uma coisa e transformando em outra. Vamos fazer uma viagem, vamos. Então, qual é o local de destino? Olha, eu estou sempre pegando uma coisa e transformando em outra. Eu peguei a premissa inicial, que é vamos fazer uma viagem, e agora eu estou, né, no campo das ideias e criatividade, que nada mais é do que exercer a origem independente. Né? Então, eu tenho essa vida expansiva e tenho uma vida contemplativa. Tá? Com a meditação, eu começo a observar que é possível se relacionar com a mente. Tá? Então, eu começo a observar o que é a bolha e o que é a lucidez. A lucidez não exclui a bolha, tá? Mas se eu estiver fixado dentro da bolha, eu não consigo ter lucidez. Então, essa bolha, a gente começa a observar que dentro das bolhas a gente tem automatismos sobre formas de como a gente se descreve e como a gente descreve os outros. E a gente ainda tem um sorrisinho de deboche, né? Que é tipo, isso é óbvio, você não está vendo, não? Aí a gente vai começar a olhar de novo para esses padrões, só que agora com um olhar curioso e aberto, né? Um olhar honesto para isso. Tá? Então a gente começa a olhar as formas de relação, né? Conosco, com os outros, com a sociedade e assim por diante, a partir da meditação. Tá? E a gente começa a ultrapassar essas amarras de visões anteriores, que a gente vai chamar isso de base de relação. Por quê? Porque na visão do Dharma, a visão do budista, né? Tudo que a gente quer falar o tempo todo é a liberdade frente a esses conteúdos da bolha. Só que, em geral, a maioria das pessoas não está treinada para isso. A pessoa nunca sequer ouviu falar dessas coisas. Então, precisa de tempo.
É como falar para uma criança que um dia ela vai andar de carro, por exemplo. Vou dar uma olhada assim. Ela nem suspeita de que ela vai poder andar de carro por um tempo. Ela só, ou seja, ela vai ser o motorista, perdão. Ela só sobe no banco de trás, entra na cadeirinha e ploft. Qual é a próxima aventura? É isso. Então a gente precisa olhar aqui dentro das bolhas, né? Ou seja, os contratos invisíveis, a gente tem altos e baixos. E a gente vai chamar isso de ciclos de transmigração. Em resumo, numa relação, seja qual for, o ciclo de transmigração é assim: ou tu bota o outro para fora, ou tu vai ser convidado a sair da relação. Isso é bem genérico e funciona, né? Basta olhar. Isso seria transmigração. Por quê? Porque tu realmente acha que se tu excluir aquele teu objeto de desejo e apego, que agora virou repulsa, tu acha que agora tudo vai melhorar. E não é. Para onde a gente for, a mente da gente vai junto. Por isso que é muito importante ter essa questão do exame de consciência em profundidade, ou seja, praticar meditação. Né? A meditação com um professor qualificado. Né? Então, o ciclo de transmigração, tu começa a ver o seguinte, começa a ver que, por exemplo, a vida ela é agridoce. Ora ela está alegre, ora ela está feliz. Né? Isso dentro das bolhas. Tá? Então, aquilo que me causava muita euforia, agora está me causando desconforto. E aquilo que me causava desconforto também pode me causar euforia. E assim por diante. Tá? Então a pessoa começa a entender que transmigrar não resolve. Então os mestres dizem que a pessoa acha que porque ela mudou de relação fora, ela enfim resolveu e ela agora vai ficar bem. É um pouquinho mais complexo que isso. As pessoas não são produtos de prateleira, que é só tu usar e depois descartar. Né? Ou seja, a pessoa começa a entender que daqui a pouco ela está repetindo padrões de relações anteriores. Há alguns que ela está consciente e outros não. Né? O que a gente quer ver é em profundidade, ou seja, ela quer ter consciência sobre esses padrões, quer aumentar, né, o contato com esses padrões e quer ter consciência de outros padrões que ela simplesmente está trazendo sem se dar conta. Isso é muito importante porque quando ela começa a ela começa a perceber esse processo, ela vê que é inútil ela ter culpa. A culpa é um processo de fixação à bolha, onde a pessoa está tentando fazer aquilo de modo perfeito. Então, ela está ignorando a realidade mais ampla, né? Ela está ignorando a natureza da realidade da vida, né? Então, é muito importante que a gente pare agora e faça essa observação, ou seja, quantas vezes eu achei que transmigrar resolvia? Como se fosse um surto neurótico mesmo, assim, a pessoa acha que vai, né? Então, na visão do Dharma, a origem dos nossos problemas está focada nos três animais, né? Que são os três venenos mentais, perdão. Então, quais são os três venenos mentais? A ignorância, a aquisitividade, né? A avareza, e a raiva, o medo. Aqui, para esse encontro de hoje, a gente vai falar rapidamente sobre essa questão da ignorância, que é justamente a ignorância que faz a gente se fixar à bolha. Então, dentro da bolha, eu não vejo as pessoas como pessoas, eu vejo as pessoas como recursos. Então, para que serve, né? Se o outro está servindo, ótimo, fique perto. Se o outro não serve, vaza, né? Exclui, deleta o outro. Tá? Então, o que seria a questão da ignorância, né? Os três venenos mentais, né? Em sânscrito, o nome dessa ignorância é chamada de avidya, tá? Eu prefiro usar o termo original porque esse termo ignorância, na nossa cultura, ele já tem um peso, tá? Então, avidya e fixação são praticamente a mesma coisa, tá? Ou seja, surge o apego, e o apego, tudo bem, o apego surgir, não tem problema, mas o problema é me fixar. Então, eu começo a me fixar a, a essa visão e a gente nem suspeita que essa visão está aí. Só que quando eu falo visão, parece que é só o aspecto intelectual, e não é. Tem a questão da energia, né?
Então, a gente se move mesmo por energia e não por aspecto intelectual. Por isso que eu estou falando aqui e parece que a transformação é uma coisa do outro mundo, porque a gente está fixado a certas bolhas que faz a gente ficar numa certa zoninha de conforto e impede que a gente avance. Mas tudo bem, né? Então vamos lá. Vamos falar de exemplos de Avidia. Então, por que eu estou falando de tudo isso? Porque no começo, a pergunta do encontro era o que torna uma relação especial. Então a gente está vendo o que é que faz aquela relação que era especial agora virar uma coisa banal, né? Uma coisa que nem vem nem vai. Um descarte, né? Um papel que você vai amachar, vai jogar no lixo e tem uma próxima relação, ou então tem um certo amargor, um ressentimento. Não quero mais. Né? Então, um exemplo de Avidia seria o que a gente tem hoje em relação à escrita, por exemplo. A gente está num momento que se você pegar uma caneta para escrever as coisas num papel, você vai ser considerado ultrapassado. Né? Tudo hoje é virtual. Né? Vai chegar um tempo que a gente vai assinar os documentos com a íris do olho. Né? Então, tem escolas que, por exemplo, nem usam mais livros físicos. É tudo tablet. Né? Pois é, mas durante um tempo parecia que só era possível exercer a educação se tivesse livro físico. Então, aquilo apareceu, aquilo foi exercido, depois a pessoa nem se dá conta, aquilo muda diante dos nossos olhos. Né? E a gente segue. Né? Um outro exemplo, o Sol nasce no leste e se põe ao oeste. Não, o Sol nem nasce e nem morre. Pô. O que acontece é o giro da Terra em relação, né, ao movimento de translação. Ou então tem um outro exemplo que eu gosto de dar também, que é o Sol da meia-noite. Se eu não me engano, é no Alasca que tem isso. Então, o Sol da meia-noite, né? Que estranho. Em Recife, o Sol da meia-noite é de meio-dia, tu andando na Avenida Conde Boa Vista. Né? Também a gente pode olhar as diferentes culturas, né? E ver o que é que fazia sentido naquela época, e aquilo brilhou muito o olho, e depois aquilo cessou. Tipo, em Roma, se eu não me engano, acho que é Roma, quando eles contratavam um engenheiro, para construir uma ponte, né? Tu contratava um engenheiro e tinha que construir uma casa para esse engenheiro embaixo da ponte. E ele levava a família dele para dentro, né? Porque o engenheiro tinha que garantir que a ponte não ia cair, pô. Então ele tinha que estar ali para fazer aquilo acontecer de fato e não dar opiniões vazias sobre aquilo. Então, outro exemplo, houve uma época na história do Brasil, né, que açúcar era ostentação. Hoje em dia a gente não consegue imaginar isso, né? Mas houve uma época que açúcar era ostentação, ou seja, as pessoas sorriam e elas tinham dente, né? Elas tinham dente de ouro. E quantos mais dentes de ouro tivesse, mais aquilo seria sinônimo de ostentação. Houve uma época que tanque cheio, né, era uma coisa normal. Agora não, tanque cheio é ostentação, né? Tanque cheio de gasolina. Né? Ou seja, o que seria a vida? Uma abordagem rasteira, tá, gente? Uma abordagem rasteira. A vida é você deixar de ver essa realidade mais ampla, né? Deixar de ver como a natureza da realidade ela opera e passar a operar dentro de um jogo desgastante, né? Esse jogo onde tu acha que tu é o protagonista, o outro é o coadjuvante e, bom, fica os dois brigando para ver quem vai ser protagonista. Né? Só que isso é um modo de operar. Então, como é que surgem tensões nas relações? De onde vêm as tensões? As tensões vêm dentro da bolha. Está cada um dentro da sua bolha, na sua paisagem, tentando imprimir uma realidade ao outro. É assim que funciona. Aí daqui a pouco tem um cabo de guerra. Né? Mas lembrem que isso aí é um acordo invisível, tá? Então o que é que a gente quer fazer agora? A gente quer revelar o que é que tem nesse acordo. Um contrato invisível, né? Tem vários asteriscos lá e a gente não lê o asterisco.
porque a gente está muito sedento por aquilo. A gente realmente acredita que é o outro que vai nos oferecer alguma felicidade duradoura, né? Na verdade, o outro vai partilhar momentos de felicidade com a gente, mas ele não é capaz de oferecer uma felicidade duradoura, tá? Então, deveria ter esse verbo, sabe? Embolhar no dicionário brasileiro. Ou seja, o que é embolhou? Embolhou é a pessoa viu uma coisa que funcionou, aquilo crispou ela, então ela quer ter controle e ela está fixada àquela bolha que surgiu. Uma coisa fácil de ver as bolhas é, por exemplo, ver assim, olha, a Esmeraldina, ela no trabalho, ela age dessa forma. Quando ela está em casa, na relação, ela age de outra forma. Aí tu começa a ver. Ou seja, não é a pessoa que é aquilo, mas é alguma coisa arrasta a atenção dela, aquilo move a energia da pessoa e a pessoa está simplesmente respondendo padrões, né? Ou seja, sempre que a gente puder ajudar um ao outro a ampliar a visão diante do que está acontecendo, significa que a relação vai melhorar. Então, o que são atritos nas relações? Choque de bolhas, acordos invisíveis, né? Então, as dificuldades nas relações é essa teimosia que a pessoa tem a seguir essas operações mentais, tá? No mínimo, a pessoa poderia contemplar a impermanência, ou seja, as coisas têm um início, têm um meio e têm um fim. Isso, se ela gosta disso ou não, é problema dela, mas é assim que funciona. As coisas têm um início, têm um meio e têm um fim, né? Então, por exemplo, quem somos nós quando tudo se desfaz, né? Tem um livro da grande mestra Pema Chodron que ela fala sobre isso, né? Então, o que é que tem na gente que segue, mesmo quando tudo parece entrar em colapso? Então, às vezes, é interessante que tenha... Eu estou falando desse papel, né? Porque às vezes parece que quando tem uma crise ou quando tem algo errado na relação, parece que de fato é o fim. Mas é interessante que a pessoa pare e ela seja honesta, né? Ela se pergunte, o que é que eu estou fazendo aqui nessa relação? Né? Então, esse susto faz a pessoa olhar de novo, de novo, de novo, de novo para a vida com um pouco mais de atenção e cuidado, em vez de sair por aí achando que é um adolescente que pode fazer tudo, né? A gente tá com um probleminha, que é esse, assim, que é o Google não tem nem 100 anos, e a gente acha que viu no Google, aí, ok, eu vou replicar aquilo, e eu tenho opinião sobre tudo. Mas é uma opinião que a pessoa não sabe nem o que é que ela está falando ali, né? Então, quando ela se pergunta o que é que eu estou fazendo aqui mesmo, ela para. Esse susto é importante para ela poder parar. Se ela não quiser tomar esse susto, porque em geral esse susto dói, que é uma porrada que a vida manda para a pessoa acordar, porque ela tem sempre o potencial de fazer melhor, aí ela precisa meditar. Então, dentro da bolha, é simples. Parece que os ciclos, né, funcionam da seguinte forma. Tem uma urgência que eu preciso obedecer. Eu, então, vou achar uma solução para essa urgência. E agora eu acho que eu tenho um controle sobre a situação. Só que a vida é muito maior do que essa audácia que a gente tem de achar que a gente pode controlar tudo. Então, quando o outro faz exatamente o que eu quero, minha energia fica em alta dentro da bolha. Quando o outro não faz o que eu quero, o que é que acontece? Então fica claro, né, que essa questão das visões utilitárias. Por exemplo, tem uma história de uma criança que perdeu a mamãe. E aí ela resolve ela vai para casa da família e tal, e aí tem um primozinho dessa criança. E o primo pergunta, olha, o que foi que houve? Você tá um pouco triste, né? Você tá um pouco abatido e tal. E aí a criança fala, né? Aí o primo diz, olha, mas veja, você precisava mesmo da sua mãe? Nossa, né? Como assim você precisava mesmo da sua mãe, né?
Então é mais ou menos isso, sabe? Essa visão utilitária e esses acordos invisíveis, eles vão sendo colocados, né? E sendo, né? Aquilo vai se tornando natural. Daqui a pouco o que tem natural é a confusão. Então, por vezes, a gente anda nas ruas e, por exemplo, a gente nem percebe que as pessoas estão ali, pô. Quando foi a última vez que a gente olhou no olho do frentista, né? Que abastece o nosso carro, né? Quando foi a última vez que a gente deu um bom dia ou desejou felicidade para a caixa do supermercado, né? A gente nem olha. Por quê? Porque a nossa mente está borbulhando de um lado para o outro, tá? Então tá. Tendo falado esse ponto, né, das bolhas, a gente então vai entender que com a meditação a gente começa a descobrir recursos internos. São recursos que a gente sabe que existem, a gente até utiliza eles, mas a gente não sabe fazer isso ficar de modo funcional. A gente não sabe fazer isso ficar estável. Perdão, funcional não, estável. Tá? Então, com o silêncio da meditação, agora a pessoa começa a descobrir as 5 sabedorias, que são inteligências que estão fora das bolhas. Então, a gente poderia dizer que é possível, sim, se relacionar sem desejo de apego, é possível amar sem desejo de apego, desde que a pessoa comece a se movimentar a partir das 5 sabedorias, tá? Então, dentro das 5 sabedorias, a pessoa ela não se sente desgastada, ela não se sente inerte, ela não fica nessa picuinha de que é ativo, passivo, submisso, não sei. Ela não perde tempo com isso, tá? Ela se preocupa em amar, como é que ela pode ajudar e está sempre disposta a melhorar para fazer o melhor que ela pode nas relações, com ela, com os outros, com a sociedade e assim por diante, tá? Tu não está dependendo de um movimento externo para se mover. Então, surge o que a gente vai chamar de uma alegria em comum. Porque a gente está acostumado que a nossa alegria seja assim. Eu vou ver o jogo do esporte, Recife, e quando o esporte ganha, eu fico alegre. Quando o esporte perde, eu fico triste. O problema dessa alegria é que ela é temporária, né? O próprio jogo ele é temporário. Aí daqui a pouco vem um novo campeonato e, bom, eu fico achando que a vida é simplesmente seguir dessa forma, né? Então a gente vai precisar de um eixo, tá? Se a gente não tiver um eixo também, a própria meditação ela vai ser o quê? Ela vai ser mais uma coisa. O que é que a gente faz com coisas? A gente gosta, admira e daqui a pouco a gente joga fora, ou então a gente perde interesse naquilo. Tá? Então, grande parte do nosso sofrimento hoje vem justamente disso, né? A gente está sofrendo de falta de interesse, a gente tem muita indiferença aos outros, porque a gente está muito entupido da gente, né? Então, o que é que seria esse eixo? Esse eixo vai permitir que a gente tenha uma trajetória clara de lucidez. Tá? No nosso caso, esse eixo são as 4 nove verdades e o caminho de 8 passos. Ou seja, como é que faz para as coisas se encaixarem na vida, né? Como entender, como é que a gente vai entender tudo isso que está sendo falado aqui, quando a conversa acabar? A partir das 4 nove verdades e o caminho de 8 passos. Né? Então, a gente não quer adornar livros. Por exemplo, vocês vão ver que tem livros aqui atrás e aqui do lado, mas eles são livros de consulta, né? A gente não quer ter livros simplesmente para deixar bonito na hora da gravação, né? A gente quer propor uma experiência direta. Então, sem uma busca sincera, ou seja, eu realmente gostaria de me transformar, não vai ter mudança significativa. A pessoa pode acumular o quanto de livros quiser, pode comprar o quanto de livros quiser na Luz da Letra. Aliás, ajudem a Luz da Letra, né? Comprem livros lá. Pode acumular o quanto de palestras ela quiser, pode fazer infinitos cursos na Hotmart e ótimo, aquilo não vai transformar, pô. Porque no fundo ela não quer ser transformada. Às vezes é pior, ela quer agradar pessoas que nem sabem da existência dela, nem se importam com ela de fato. Um exemplo prático seria isso, que é, por exemplo, tu começa a meditar, uma meditação rocheda, né? Uma meditação bem orientada com um instrutor e não essa coisa neurótica que tem aí, que é a pessoa lê o sumário da meditação, ela já se acha importante, já se acha professor de meditação. Né? Aí, se tu começar a meditar com a meditação certinha, assim, né? Então tu começa a perceber que a tua atenção, ela não dura nem um minuto no que tu está fazendo.
ela fica dispersando de um lado para o outro, feito uma bola de ping-pong. Aí, quando a pessoa começa a olhar isso, ela diz, uau, que espantoso. Ou seja, eu não consigo manter a atenção por muito tempo. Aí ela vai chamar aquela pessoa que ela está brigada, ou que ela está tendo atrito na relação, né? Porque, em geral, a gente nem desconfia que você está aí. Então, a gente diz assim, olha, eu queria te pedir desculpas, porque eu não consigo manter a atenção em você nem por um minuto. Então, eu queria te pedir desculpas sobre qualquer coisa, porque, enfim, eu acredito que você também não consegue manter a atenção em mim, né? Nem por um minuto, né? Ou menos, assim. Então, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode, né? Porque é milagroso que isso aqui esteja acontecendo. Bom, essa seria uma abordagem honesta, né? Essa seria uma abordagem honesta. Então, é isso. A gente vai começar a olhar, né? E as situações vão surgir, problemas vão acontecer. E a gente precisa trabalhar com o que se apresenta, né? Trabalhar com o que se apresenta significa deixar esse vitimismo do lado, olhar para ele com cuidado e começar a assumir responsabilidade, né? Sobre como gostaria de levar a própria vida. Então, as situações vão se apresentar e, em geral, a gente vai criar uma história sobre o que está acontecendo. A gente não está negando o que está acontecendo, mas, em geral, a gente exagera. Ou a gente exagera ou quer negar o que está acontecendo. Tá? Então, tem um protagonista, um antagonista, tem uma trilha sonora, mas e aí? Será que dá para esperar e olhar mais a fundo o que está acontecendo? De modo prático, por exemplo, a pessoa vai ver que não é o outro exatamente que está provocando um desgaste na relação. É que parece que é assim, se ela tiver numa relação, por exemplo, que não tem ciúmes, parece que ela não se sente viva, pô. E se ela não se sente viva a partir do ciúme, ela não está numa relação. Só que ela não consegue ver quais são as consequências a curto, médio e longo prazo de estar com o ciúme, né? Ela não consegue pegar na mão e assumir, né? Tá com ciúme, pega na mão e assume. Que o problema é, olha, se parece que se eu não estou competindo com você, eu não me sinto vivo ou viva na relação. E não é aquela brincadeirazinha saudável, assim. Não é. É uma coisa doentia mesmo, assim. E ela acha que trocou a relação fora, trocou dentro. Não é. Troca dentro, depois segue. Esse é o ponto. Então, qual é a sugestão aqui? Como é possível amar sem desejo de apego? Sim. Então, primeiro, vamos exercitar a sabedoria do espelho. A sabedoria do espelho é assim, olha o outro com os olhos dele. Em geral, a gente não consegue nem escutar, pô, as pessoas. Oi, tudo bom? Oi. Aí, qual é o seu signo? A pessoa, Capricórnio. Ah, o meu é Leão. Ah, olha, é porque eu estava com um problema hoje. Ah, não, olha, você não sabe o meu problema. Ah, tá. Não, pô, é que eu acordei um pouco estranho, não sei bem o que está acontecendo comigo. Ah, relaxa, vai dar tudo certo. Aí a pessoa diz, ah, peraí, pô, tu tá querendo conversar ou tu tá querendo que eu seja uma réplica tua, né? Essa é a definição de vírus, né? Eu vou me replicar no outro. É muita onipotência, né? Então, sabedoria do espelho. A gente inclui que o outro, ele tem problemas também, como a gente. Para a gente poder exercitar a sabedoria do espelho de forma estável e não neurótica, né? A gente precisa meditar, pô. Porque aí quando eu olhar no olho da outra pessoa, eu estou olhando a outra pessoa como uma outra pessoa. E não como uma função utilitária, né? Da sabedoria do espelho, eu conecto com a sabedoria da igualdade. Ou seja, uma conecta com a outra. Tá? Na verdade, é como se a gente estivesse olhando um diamante, tá? Um diamante de 5 faces. Então, eu estou girando o diamante para vocês aqui. Quando a sabedoria da igualdade é assim, uau, eu percebo que esse ser que deixa a toalha em cima da cama, e isso me irrita pra cacete, eu percebo que esse ser, de vez em quando, ele conserta uma tomada, por exemplo. E eu não dou muita bola para isso, porque eu acho que ele precisa fazer isso para mim. Não, pessoal, ninguém precisa fazer nada. As pessoas fazem porque elas se alegram fazendo isso. Então, a gente começa a ver que ninguém te deve nada, precisa ficar claro isso.
mas o outro tem qualidades, ou seja, aquela pessoa que vai chegar e ela vai manter tudo organizado para as coisas continuarem funcionando. Então, não é que a gente está fazendo vista grossa para a parte negativa, mas é que a gente exagera aquilo que na nossa visão é negativo. Às vezes outra pessoa diz assim, pô, mas nem eu sei o que é que eu estava fazendo para tu ficar tão irritado. Ou seja, se a gente não se conhece em profundidade, é alarmante que as pessoas estejam se relacionando, porque aquilo funciona por milagre, né? Então, com a sabedoria da igualdade, é isso. A pessoa começa a ter um interesse sincero em ver que o outro floresça a partir dessas qualidades, né? Da sabedoria da igualdade, a gente então vai para a sabedoria discriminativa. Exemplos práticos. A sabedoria do espelho, bom, quando a gente vai ser atendido por um médico, em geral, ele faz perguntas para a gente. Então, se ele chegar para você, para a gente e disser, tá tudo bem, a gente disser, tá tudo bem. Aí ele vai dizer, ótimo, próximo, né? Mas ele tem um nível ali de sabedoria do espelho. Ele para, o médico ou a médica, né? Ele vai parar, ele vai ouvir, ele vai fazer perguntas. Em geral, a sabedoria do espelho começa com perguntas, porque tu precisa saber onde é que o outro tá para poder se mover. Não é sobre você. Na verdade, está junto, né? Está junto. Então, sabedoria da igualdade começa a se relacionar a partir das qualidades que o outro está podendo oferecer. Todo mundo tem alguma qualidade que pode oferecer. Depois tem a sabedoria discriminativa, ou seja, eu começo a entender o que de fato é sabedoria, que produz transformação, e o que de fato é só lero-lero. Eu começo a integrar a meditação no meu dia a dia. Tá? Sabedoria discriminativa, meditação e compaixão andam junto o tempo todo. Tá? Ou seja, eu tenho clareza sobre o funcionamento da mente, tenho uma própria compaixão, que é ter esse interesse verdadeiro, e eu começo a entender essa dimensão de abertura na mente. Em geral, a gente está muito fixado na dimensão de apego, né? Que é essa mão que faz isso, assim. Mas eu começo a entender que essa mão que faz isso, ela originalmente ela está aberta, tá? Depois a gente também entende a sabedoria da causalidade, ou seja, a gente não vai ser cúmplice de uma ação negativa que o outro está fazendo. Assistam O Golpista do Tinder, por exemplo. O que seria a sabedoria da causalidade? Quando eles começam a acionar os jornais, começam a acionar a polícia para então pegar o tal golpista, né? Assistam lá. Ou seja, sabedoria da causalidade. Uma pessoa está mentindo, tu fica omissa a essa mentira, tu é cúmplice daquela mentira, né? Ou tu vai chegar para a pessoa e vai dizer, olha, isso não. Às vezes a sabedoria da causalidade também é assim, olha, eu não sei o que é que fazer para te ajudar, ou seja, a pessoa se colocou nessa posição de humildade, né? Eu não sei o que fazer, mas esse tipo de ação aqui não. Às vezes também sabedoria da causalidade. Por exemplo, tu chega na casa de uma pessoa, aí tu entende que os sapatos estão fora da casa. Aí tu só piscou o olho, tu vai deixar os sapatos fora da casa também. Ou seja, tá dando para sacar que essas sabedorias estão operando o tempo todo, mas por vezes a gente consegue operar com essa sabedoria, que às vezes a gente nem dá nome, a gente simplesmente se move. Por vezes a gente cai num aspecto neurótico, né? Então, por fim, a última sabedoria é a sabedoria de Dharmata, né? Ou seja, a gente busca silenciar em meditação e entende o que é que não pode ser destruído em nós, o que é que não entra em crise, né? Nossa verdadeira face, além dos papéis e identidades que a gente assume durante a vida, né? Seria o aspecto transcendente, digamos assim, a sabedoria de Dharmata, tá? Então, para encerrar essa conversa, o que acontece? Quando temos essa estabilidade na meditação e nas sabedorias, a gente começa a ter uma fonte de energia própria.
Então, a gente, por ter essa fonte de energia própria, a pessoa começa a ser um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, uma irmã melhor, o melhor namorado, melhor namorada, melhor marido, melhor esposa, e assim por diante, tá? Por quê? Porque o que é que seria andar melhor na vida? É a pessoa entender que dentro da bolha aquilo não vai para canto nenhum, uma hora ou ela vai transmigrar, ou ela vai ser convidada a transmigrar, e ela começa a entender que a partir dessa estabilidade das sabedorias, a vida dela ganha uma nova feição. É como se ela abrisse uma nova paleta de cores, que ela pode então pintar a realidade de modo que seja mais positivo, né? Mais favorável. Né? Todos os seres aspiram a ser felizes e ninguém deseja sofrer. Pô. Então, com isso, a gente vai poder passar pelas relações, né? A gente vai poder andar melhor nas relações. E de modo mais profundo, né? Nesse momento, se a gente está falando de relação, a gente está fixado na relação. É simples. Então, mas de modo mais profundo, a gente vai passar por envelhecimento, né? Decrepitude, morte, crises, frustrações variadas que estão fora do nosso controle, mas esses estágios estão aí, né? Ou seja, dentro dos acordos invisíveis tem isso também. Tá? E dentro das 5 sabedorias, em especial a sabedoria do Dharmata, ela permite com que a gente ande dentro dessas fases da vida sem medo e sem dor. Ninguém quer sentir dor. Pô. Tá lá, né? Barão Vermelho, né? Todo mundo é parecido quando sente dor. Né? Então, é isso. Para encerrar essa conversa, tá? Conversa longa, mas enfim, é possível sim amar sem ter apego. Porque o apego vai surgir, mas tu tem recursos para lidar com o apego. Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade e assim por diante, tá? E como a mente agora, tu consegue deixar tua mente mais próxima, né? Tu consegue fazer amizade, né, com essa mente, né? A pessoa agora, ela se relaciona com os outros de modo estável a partir das 5 sabedorias, tá? Então, daí uma pergunta que poderia surgir para a pessoa é como que faz para estabilizar isso? Aí a resposta é um treinamento da mente, tá? Mas só com esse conteúdo que a gente viu aqui, já dá para a gente fazer uma revisão, né? Uma lavagem de roupa suja com as relações que a gente teve até agora. E a partir desse modo honesto de olhar para isso, a gente se perguntar, o que é que eu estou colhendo com isso, o que é que eu colhi? E o que é que eu desejo semear daqui para frente? Né? Qual é a herança que eu quero deixar daqui para frente? Então, é isso que a gente queria trazer na conversa de hoje. Eu fico por aqui. Até a próxima aí. Tchau, tchau.